Oito. São 8h38 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo no programa o professor Arthur Sofiati, né, falando ao vivo conosco aqui por videoconferência. E no bloco anterior, porque nesse bloco agora está na pauta aqui o tema dessa invasão aí ao Congresso americano, e antes, então, só de entrar nesse tema principal do bloco, perguntar ao senhor, professor, sobre essa questão da saúde única. Desde o início da pandemia, ouviu-se muito isso, né? Que é preciso levar esse conceito aí muito a sério, porque é praticamente indissociável da saúde animal, saúde humana e a saúde do meio ambiente. Então a gente não está cuidando bem disso? A pandemia é o reflexo disso também? De uma certa maneira, sim. Eu não sei até o momento de onde que saiu o vírus. Eu não vou dizer que é o aquecimento global que está promovendo a disseminação desse vírus, mas eu posso dizer que outros organismos já começam a se manifestar em função das mudanças climáticas. E outra coisa que está evidente desde Darwin, né? A unidade da vida. Por mais que a gente queira se mostrar superior aos outros seres vivos, nós temos alguma coisa em comum com eles. Nós temos alguma coisa em comum com eles desde do vírus até o ser humano. Embora o vírus, pelos cientistas, não seja considerado um ser tipicamente vivo, mas morto ele não é. Quer dizer, ele não é não vivo. Ele não é um mineral, por exemplo. Ele tem RNA. Né? Então, ele pode ser visto como uma partícula viva e que atua muito bem. E a gente vai ver os outros organismos, todos eles têm ligação com o ser humano e todos eles têm ligação entre si. Por exemplo, o caso da varíola. A varíola era transmitida pelo ser humano para os bois e vacas. E foi exatamente esse intercâmbio que permitiu a descoberta da vacina, antes mesmo de se saber que era vírus. Descobriu uma vacina, quer dizer, alguma coisa que permitisse arrefecer o impacto do vírus da varíola nas pessoas. Então, essa questão da saúde única eu acho extremamente oportuna e a gente deveria levar isso muito mais adiante, agora aprofundar mais isso, porque a nossa saúde depende da saúde dos outros animais e do ambiente do modo geral. Né? E a gente precisa cuidar muito bem disso. Mas vai estar difícil, sabe? O conceito a gente pode levantar agora, mas a execução, levar adiante esse conceito, a aplicação dele vai demorar muito, porque nós temos ainda essa concepção muito antiga de que o ambiente ainda é uma entidade amorfa que pode ser manipulada sem trazer consequências para a gente. Eu estou me reportando da Ilha da Madeira ainda, o que Bartolomeu Perestrelo fez em 1419 foi deixar na ilha de Porto Santo, que faz parte do arquipélago da Madeira, uma coelha grávida. Os filhotes nasceram, proliferaram e acabaram com a ilha, simplesmente expulsaram os habitantes da ilha porque comeram toda a produção agrícola deles. Aí foram para a Ilha da Madeira e, para limpar o terreno, puseram fogo na ilha. Madeira, floresta, tem esse nome por isso. Aconteceu que 7 anos de incêndio que obrigou as pessoas a entrarem, inclusive, no mar para se proteger, ou então entrar em navios. Então a gente vê que, de fato, faz sentido, né? Faz sentido implementar e levar adiante essa questão da saúde única. Uma candidata trabalhou com esse conceito, né? Candidata à prefeitura. Sofiati, eu vou pegar esse gancho seu da varíola para entrar no assunto do bloco. Uma coisa que eu tenho comum, logicamente que eu não fiz isso como você, não fiz isso meu ofício, mas eu gosto muito de história.
E a primeira vacina que tem contra a varíola, registrada pelo menos, deve saber disso também, é na Revolução Americana. Deu uma epidemia de varíola nas tropas que lutavam contra a Inglaterra, e o próprio Washington mandava pegar uma espátula, passar na ferida, na secreção da ferida de quem estava com a varíola, abrir um corte no braço daqueles que não haviam sido contaminados e inoculava ali para a pessoa criar anticorpos, né? E foi fundamental para muitos historiadores consideram fundamental a cura da varíola nas tropas que lutavam pela independência dos Estados Unidos, para que eles tivessem vencido a Inglaterra. Desse exemplo da Revolução Americana do século XVIII, que inaugurou o mesmo sistema que elegeu em novembro, mesma Constituição, o mesmo sistema eleitoral que elegeu Washington em 1789, elege Biden em novembro, só que a diferença é que naquela época eram 13 estados, agora são 50. E o que houve anteontem no Congresso ao cumprir o rito democrático para reconhecer essa vitória no colégio eleitoral. Como é que você viu o que houve anteontem no Congresso, no Capitólio dos Estados Unidos? Se a gente está falando em pandemia, eu acho que o que aconteceu lá foi uma epidemia de um vírus que não é orgânico, mas é de ideias, né? De um presidente completamente descontrolado, completamente destrambelhado, e que não tenha a mínima noção da responsabilidade do cargo dele. Então, por um lado, ele incita a população a fazer o que fez, né? É claro, se ele diz, não, eu não incitei, não mandei ninguém invadir o Capitólio. Sim, mas acontece que se mandar para ir para o Capitólio agir de uma forma mais enérgica para impedir que o resultado da eleição seja proclamado, como não se pode ter controle de uma massa, ainda mais uma massa como a massa que dá apoio a ele, que é violenta, que é agressiva, que é racista, né? Então não é possível, é violenta mesmo porque anda armada e tudo mais, é milícia, né? Uma milícia que fez aquilo. Então, agora ele dizer que está arrependido, não, que ele não aconselhou aquilo, que ele está condenando essas pessoas, não tem sentido. Então, é um presidente, eu acho que eu não conheci nenhum, assim, nem da história, nem assim, pessoalmente, no curso da minha vida, um presidente que tenha sido mais irresponsável, mais agressivo e mais assim, né, um presidente que tenha promovido tanta confusão quanto ele ao longo desses 4 anos, e ainda terminar o mandato dele dizendo que é o primeiro governo mais importante da história dos Estados Unidos, é o primeiro mandato mais importante. Então, de fato, o que aconteceu com essa invasão da população ao Congresso norte-americano é algo de inédito. Eu não vou nem comparar com os atentados de 2001, porque, afinal de contas, os atentados foram feitos por um grupo estranho aos Estados Unidos, contrário aos Estados Unidos, quase que num sentido de guerra, uma guerra possível, né? Já que não podia declarar uma guerra aberta, faz aquele tipo de guerra. Agora, quem está fazendo guerra contra os Estados Unidos é o próprio presidente, né? Uma guerra contra o seu sucessor, que foi eleito legitimamente, de uma forma incontestável, né? Que de fato passou por várias avaliações e ficou demonstrado que ele de fato ganhou tanto junto à população quanto no colégio eleitoral. Uma guerra contra a população norte-americana, uma guerra contra o Congresso norte-americano, uma guerra de guerrilha, assim, né, de uma pessoa completamente irresponsável que, terminado o mandato, deveria ser processado, né, com seus direitos políticos cassados. Embora eu tenha aqui uma questão que me incomoda há bastante tempo, que é a questão da democracia. Eu acho que a democracia é um sistema bastante ameaçado.
está bastante ameaçada em várias partes do mundo. Se a gente examinar bem a questão da democracia, a gente vai ver quais são os países democratas que a gente considera democratas no mundo. São muito poucos. São muito poucos. E os Estados Unidos é assim, a liderança dessa democracia. Um exemplo como esse, o que pode acontecer? Uma repercussão negativa, como já aconteceu no Brasil. O presidente do Brasil dizer que já, de uma certa maneira, ameaçando para 2022. Alguma coisa semelhante pode acontecer se os resultados não forem o que ele espera. Então, de fato, é lamentável isso que aconteceu. Lamentável, mas acho que é alguma coisa criminosa. Sendo criminosa, deve ser condenado, processado e condenado. Investigado, acusado, processado, condenado e preso, porque morreram 4 pessoas, né? Exatamente, 4 pessoas morreram, não sei. E fora os feridos, e fora todo. Quer dizer, todo o caráter simbólico, né, que tem isso. Disseram que em 32, veteranos da Primeira Guerra Mundial acamparam em frente ao Capitólio em sinal de protesto. Isso é uma coisa. Quer dizer, se eles fizeram isso, foi por conta deles, não foi por incitação do presidente. Foi por conta deles. E foi pacífico. Né? Isso aí foi a falta de pagamento de uma promessa do governo, de uma indenização por quem lutou na Primeira Guerra Mundial, que não foi paga, e aí eles acamparam em frente ao Congresso. Eles estão protestando pacificamente, eu acho que isso aí é cabível. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump é outra coisa. É outra coisa, quer dizer, é uma incitação contra algo que indiscutível. Quer dizer, a legitimidade e a legalidade da eleição que colocou Biden no poder. Então, ele incita a população a pressionar, vamos dizer assim, pressionar no início o parlamento. Né? E, ao mesmo tempo, a população, é claro que ia perder o controle e ia fazer isso. E depois que faz isso, então ele diz, não, eu não aconselhei isso, eu estou condenando esse tipo de coisa. Né? Então, houve 2 pesos e 2 medidas. No caso do movimento negro, o movimento de protesto pelo assassinato do George Floyd e de mais outros, e também pelo movimento em defesa dos direitos civis, de conquista dos direitos civis dos negros, houve uma atitude da polícia, uma atitude dele. E agora uma outra atitude, quer dizer, parece que ele pode fazer, né? Sendo ele fazendo, não há problema. É legítimo. Não, me parece muito claro, Sofiati, que assim, é muito claro que estamos hoje na sexta, na quarta-feira, tá aí registrado para quem quiser ver, ele faz um discurso, Trump, na Casa Branca, e convoca a militância, pior, a militância mais radical, a militância supremacista branca, né, dele, que ele nunca condenou, né, que está perdendo espaço da América tradicional, branca, anglo-saxã e protestante, perdendo espaço para a miscigenação do país, advindo da migração. E ele incita essa militância, ele fala, não aceitem passivamente o que vai acontecer no Capitólio, que era reconhecimento da vitória de Biden. E ele sai dali, da Casa Branca, em direção ao Capitólio e invade o Capitólio. E aí ele, em virtude da repercussão no mundo todo, porque eu vou falar a verdade, o que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Né? É um push, uma tentativa de golpe de Estado. E ele, advertido pelos seus advogados das consequências jurídicas, ele vai mudar do cante. Ontem ele já condenou completamente a quem ele um dia antes chamava de patriotas. Né? A gente é um covarde. Né? Isso tudo está provado, né? Está tudo documentado, porque hoje em dia é muito fácil documentar através das redes sociais, a gente coleta isso tudo e há as provas. E a gente vê o antecedente. Mussolini fez isso, esvaziou pouco a pouco o legislativo italiano
e acabou sendo ditador. Hitler fez isso com o parlamento, com hashtag, né? Ateando fogo, inclusive jogando a culpa nos judeus, nos seus inimigos. Então, o Trump está sendo muito mais claro nesse sentido, porque é ele que está na cara, os documentos demonstram que foi ele que incitou a população a fazer isso, e a população que o apoia. E a população que o apoia é essa população supremacista branca, essa população violenta, essa população que, na verdade, fica acusando negros, latinos, estrangeiros, sendo essa população também derivada de imigrantes que invadiram a América, que, na verdade, atacaram os índios. Sofiati, desculpa perguntar, você está com que idade? Eu tenho 73, quase 74. Dia 10 de fevereiro, estou com 74 anos de idade. E então, tem que isso. Desculpa. Então, 73 anos. E nesses 73 anos de vida, você fez como ofício conhecer os anos para trás desses 73. Você viu na sua vida, presenciou ou leu sobre algo parecido com o que houve em Washington, quarta-feira? Não, assim, parecido dessa maneira de invadir o parlamento e quebrar o parlamento por dentro e gerar conflito com a guarda do parlamento e depois com outros militares, não tenho conhecimento. E alguma coisa motivada, incentivada pelo presidente, pelo próprio presidente da República. Quer dizer, o presidente incentivando um ato de terrorismo ao parlamento do seu próprio país. É bem verdade que os Estados Unidos fizeram isso e com outros países, né? Defenderam governos ditatoriais com outros países, mas não existe nada parecido na história dos Estados Unidos, a não ser esses casos assim de protestos de pessoas que agiram por conta própria e não foram incentivadas, não foram incitadas pelo próprio presidente da República. Você tem um caso análogo, que é da Guerra de 1812, que a independência americana é feita na guerra contra a Inglaterra, nos anos 70 do século XVIII, e na Guerra de 1812 a Inglaterra tentou retomar os Estados Unidos e perderam. E eles, em 1814, se não me falha a memória, eles chegaram a incendiar a Casa Branca e invadir o Capitólio. Mas era uma potência estrangeira, né? Não era... Essa que é a questão para ser observada. Quer dizer, aí nesse caso, a Inglaterra invadindo o parlamento norte-americano é bem diferente do que a própria população norte-americana fazendo isso, né? Porque, afinal de contas, é uma guerra, é o inimigo que está fazendo isso. Agora, o inimigo é o próprio governo norte-americano, incentivando a população, incitando, insuflando a população a fazer praticar um ato como esse. Ele está em guerra com o seu sucessor, em guerra com as instituições, em guerra com o resultado das eleições. Isso tudo porque é muito vaidoso, e é uma pessoa que tem assim eu não acredito que tenha assim um equilíbrio mental, não tem equilíbrio mental para estar governando o país, mas também não perdeu a razão. E exatamente por não ter perdido a razão, ele deve ser processado, condenado e preso após o final do mandato. Sofiati, eu vou pedir desculpas aos colaboradores do grupo, do blog, do programa, porque o grupo WhatsApp, eu estou tendo problema no telefone aqui para acessar. Sim. E tem várias perguntas aqui também, feitas ao vivo por telespectadores via streaming. E você é um pouco... Eu ainda vou voltar para fechar sobre os Estados Unidos, mas muita gente perguntando, a gente realmente não abordou esse ponto. Tem aqui, para resumir,
O Raul Bachini pergunta: professor, questão ambiental do município. Ora, a questão ambiental do município é crítica há muito tempo, né? Há muitos mandatos. Eu acho que a gente só tem piorado nesse tempo todo em que eu acompanho a questão ambiental, que é de 1978 até hoje. Ou seja, são que 43 anos quase, né? 43 porque, na verdade, a gente começou no princípio de 1978. Piorou, a situação piorou em termos de rios, lagoas, florestas, e poluição do ar, diversas contaminações, né? O patrimônio cultural também sofreu bastante. Então, essa é uma questão que eu acho que o governo deveria começar a atacar. E não fazer, por exemplo, mesmo que uma Secretaria de Meio Ambiente não seja atuante, né, ela é simbólica atualmente. Então, a existência dela enquanto secretaria desligada das outras, que é desligada, mas ligada, independente das outras que eu falo, quer dizer, uma secretaria com esse nome para cuidar dessa questão, articulando-se com as outras todas, no sentido até de fazer com que as outras também trabalhem nessa direção. Isso foi um erro, no meu entendimento, de Vladimir, ter fundido 3 secretarias numa só. Ele deveria manter isso e levar adiante essa questão, porque o Biden está levando essa questão adiante. Para ele é uma questão fundamental. E é fundamental para o mundo atualmente se levantar essa questão. E não é só um Estado grande como os Estados Unidos que podem e que devem fazer isso, mas todos os países, todas as divisões internas, quer dizer, os estados, dentro do caso do Brasil, por exemplo, os municípios, fazendo isso. Porque esse não é trabalho de uma instituição só, é trabalho de cada pessoa, de cada instituição, de cada unidade da federação. É bom lembrar, as pessoas não conhecem muito. Os Estados Unidos na pauta desde a eleição, e eu estou cobrindo isso desde as convenções, eu fiz em tempo real, desde as convenções democrata e republicana, passando pelos debates até a eleição, que virou coqueluche na eleição, né? Em novembro, mas eu estou acompanhando isso desde agosto, escrevendo em tempo real sobre isso. Você ouve muita besteira da esquerda e da direita. É verdade. Você ouve de besteira, igual a Copa do Mundo, né? Todo mundo entende futebol. Todo mundo entende. Mas, enfim, na questão ambiental, por exemplo, o Biden, e é uma questão muito emblemática, porque conhece um pouco da política dos Estados Unidos, que é um carro que não passa pelo Senado, embora ele tenha ganho também a maioria do Senado com a eleição do segundo turno dos dois, da Geórgia, né? Os dois senadores democratas, inclusive o primeiro senador negro da história da Geórgia, o Raphael Warnock, é um pastor evangélico, né? Mas ele elegeu. É engraçado que os Estados Unidos é uma democracia, mas eles têm mania do título de czar, né? Na época do Reagan e do Bush pai, tinha um czar contra as drogas, e agora tem um czar do meio ambiente. E ele nomeou, desde a equipe de transição, o seu czar do meio ambiente, que é o John Kerry. John Kerry disputou a eleição de 2004 na reeleição de George Bush filho. Foi uma eleição dura, né? E há que se lembrar que ele perdeu por uma diferença menor do que Trump perdeu para Biden agora. E ninguém invadiu o Congresso. E o John Kerry, ele entrou para a política por ser um veterano do Vietnã, onde foi condecorado 2 vezes por bravura, né? Ou seja, um sujeito que trocou tiro com o vietnamita não deve ter muito medo da pólvora de Bolsonaro, né? Como é que você vê aí, na sua parte específica, na sua área, que é meio ambiente, John Kerry à frente dessa página no Biden? Eu acho que o empenho do Biden é, de fato, retornar à conferência ao Acordo de Paris de 2015, mesmo que isso seja simbólico também. Mas eu acho que ele quer investir alguma coisa nessa direção, porque é fundamental a presença dos Estados Unidos num acordo como esse, né?
Eu acho que o Kerry vai trabalhar nessa mesma linha. E pressão sobre o Brasil vai acontecer, porque, de fato, o Brasil está adotando uma postura, nesse 2020 principalmente, uma postura de retrocesso muito grande à década de 30, ao século XIX, né, alguma coisa que Dom Pedro II não era, de jeito nenhum. Dom Pedro II dava apoio a um grupo de intelectuais que começou com o José Bonifácio em defesa de um desenvolvimento do Brasil através da agricultura com respeito à natureza. Então, eu vejo que a postura do Bolsonaro é muito atrasada, né? E isso também está na esquerda, porque o Aldo Rebelo fez isso quando reformou o Código Florestal, quando foi relator do Código Florestal. Ele atuou em defesa de interesses bastante violentos com relação ao meio ambiente. Então, eu acho que a atitude, a reação do Bolsonaro e do Ernesto Araújo já é uma demonstrativa de que, de fato, eles sabem que pressão vem aí pela frente, né? No sentido de proteger a Amazônia, o Pantanal, para proteger os biomas brasileiros do modo geral. Até porque, convenhamos, hoje em dia, o Estado Nacional não pode ser mais o Estado Nacional absoluto, né? Soberania nacional completa, porque a terra é a terra. Existem ambientes na terra que funcionam para outros países também, né? A chuva que cai na Argentina é uma chuva produzida na Amazônia. Então, hoje em dia, essas fronteiras têm que ter mais porosidade. E só para encerrar o que eu estou falando aqui agora, eu acho que soberania nacional hoje em dia se justifica quando o governo cuida de duas questões. Primeiro, da sua população e do ambiente em respeito não só ao país, mas em respeito aos outros países. Se ele fizer isso, está garantido a soberania, não vai ser acusado de nada. Está defendendo a natureza para o país e para a humanidade. Então, por que não fazer isso? Eu falo de John Kerry porque é uma coincidência da história, né? No caso presente. O John Kerry, ele foi para o Vietnã e foi condecorado e deu baixa como tenente. E apesar de ser conhecido como capitão, que foi a patente com a qual passou a reserva para não ser expulso do exército brasileiro, Bolsonaro nativo foi só tenente. Então esse vai ser um tenentismo, né? Vai ser um tenentismo. Mas só para fechar aqui, Sofiati, o Marcelo Sampaio colocou aqui, seu colega historiador, e colocou aqui 2 vezes já, em relação à concultura. Bom dia, queridos Aloysio, Cláudio, meu eterno mestre Aristides Arthur. Você voltou a botar Charles Xavier. Mas, enfim, este plano que acabou de ser elaborado pelo Concultura, o primeiro construído pelo Conselho, formado paritariamente com representantes do poder público e membros da sociedade civil eleitos numa conferência municipal de cultura, além de ser o primeiro plano integrado ao Sistema Nacional de Cultura. É claro que temos nos nossos arquivos o plano que foi feito na década de 1970, mas que não possuía essas características. Ele está falando aí do que a gente abordou no primeiro bloco aqui, né? Sim. Você quer colocar alguma coisa em relação a isso? Não, eu não estou questionando a qualidade, não. Sabe, porque do jeito que foi anunciado, o primeiro, até o Horácio ponderou sobre isso. Do jeito que foi colocado, o primeiro plano, ele tem que esclarecer, o primeiro plano que está articulado com o Sistema Nacional de Cultura e tal. Quer dizer, também isso não é tão importante assim, na medida que a qualidade desse plano, sem dúvida, é melhor do que a qualidade daquele plano que foi feito na década de 70, que era alguma coisa iniciante, né? Bastante primária ainda. A questão é saber o seguinte: plano a gente tem o plano diretor do município, que está péssimo. Foi reformulado tudo ele com bastante cuidado e virou um monstrengo. Então, a gente tem planos, a questão é a execução dos planos. É isso que é a segunda parte que eu coloco, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer com esse plano entregue nas mãos do novo prefeito.
sabe que você falou e o monstrengo, eu estou até baixando aqui agora, é um poema do nosso amigo Pessoa que eu gosto muito, né? Você conhece o poema, Monstrengo? Monstrengo conheço. Eu vou dizer a última estrofe que eu sei de cor, né? Porque aqui nesse leme são mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, dela rei Dom João II. Sofia, a gente falou sobre poesia, a gente falou sobre literatura, dá para fazer uma semana de programa com você. Mas a gente falou aqui de campos, a gente falou da pandemia, a gente falou dos Estados Unidos e do mundo. Suas considerações finais sobre esses assuntos que a gente abordou aqui? Bom, com relação ao primeiro tema, Prefeitura de Campos, o governo municipal de Campos, é claro que só posso esperar que o prefeito tenha êxito, que o prefeito faça uma boa gestão, porque ninguém em sã consciência vai querer que ele, a não ser uma oposição muito ferrenha, né? Vai querer que ele faça um governo ruim, um governo que cause descontentamento. Ainda mais eu que não tenho partido político, né? É claro que eu espero isso de uma pessoa interessada na promoção social, a promoção ambiental e faça um bom governo. Quanto ao segundo tema, eu espero muito mesmo que o governo federal assuma a frente com responsabilidade no combate a essa pandemia e, sobretudo, agora, no momento em que a gente já tem as vacinas à vista e, de fato, avance nesse aspecto. E espero também que a população entenda que nós vivemos outro momento, né, e que é preciso agora não voltar mais ao que éramos. É possível, sim, a gente vai voltar, mas não seria desejável voltar a essa coisa desenfreada, de essa correria toda que a gente vivia, esse crescimento incontido, né? E, por fim, com relação aos Estados Unidos, é esperar que o Joe Biden consiga equilibrar a situação no país, porque ele vai enfrentar problemas sérios. Eu acho que esses seguidores do Trump vão causar problemas para ele e seria bem interessante que o Trump fosse condenado e preso exatamente a título de dar o exemplo, ser exemplar, né? Um castigo exemplar para essas pessoas todas. Eu acho que vai ser difícil. A gente sabe que os Estados Unidos sempre foram divididos, mas isso qualquer país né? Acontece em qualquer país. Depende do grau de divisão. Como que as partes se comportam. É preciso ter uma regra geral para isso. Né? E passando dessa regra, eu acho que é crime, simplesmente. Então é isso que eu espero. Eu espero um mundo melhor, mais uma vez. Dizem que a esperança é a última que morre. Eu não sei, esperanças existem. Né? Eu tenho uma esperança, uma outra pessoa tem outra esperança. A minha esperança, eu garanto que não é igual a do Trump. Né? Então, eu não sei qual delas vai prevalecer, se alguma delas vai prevalecer no final das contas. Certamente uma prevalece. Mas a esperança para mim é pouco ainda, né? É precisação. Muito bom. Já tem até pedido de volta, professor. Aqui, o Rogério... Isso é perigoso. Volta. Quero deixar bem claro que eu nunca fui candidato a sim. Quero terminar a minha vida assim, desse jeito, independente. Tá certo. Aproveitamos aqui para agradecer mais uma vez o seu carinho, a sua gentileza e a indispensável participação e colaboração neste momento, porque aí ajuda muito a elucidar. Eu sempre falo, só continua errando quem quer. A oportunidade de seguir um outro caminho, de conhecer a fundo a história. E principalmente o povo brasileiro, que nós temos essa tradição muito fraca de leitura, né, infelizmente. Então o rádio oferece isso, que né, essa coisa
E hoje, ainda mais com o auxílio da internet, tem também o áudio e o visual. Grande abraço, professor, um bom dia, um excelente final de semana para o senhor. Bom dia, obrigado pela acolhida mais uma vez, obrigado, Luísa, obrigado, Cláudio, obrigado, ouvintes. E espero contribuir de alguma maneira, né? Mas com as opiniões, né? Mostrando alguma coisa, do jeito que eu posso mostrar. Muito obrigado. Mais uma vez, abraço. Aloysio. O Fred falou, eu não contava, não estava contando, que é a quarta vez que ele vê um programa. Sofiati Chico Buarque fez uma música nos anos 90, 95, se eu não me engano, um disco chamado Para Todos, que ele abre. Por acaso é uma letra de música que eu sei toda, porque desde que o segundo caderno do Globo botou na capa na época, né, antes da música ser lançada, eu fiquei. Porque ele homenageia todos os mestres dele na música brasileira, né? Mas a primeira estrofe é a seguinte: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu mestre soberano foi Antônio Brasileiro, e até Tom Jobim, né? Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Então, eu não sou Chico Buarque. Muita gente me pergunta, nem tem pretensão de ser, ele me pergunta por que eu gosto tanto de história. É porque eu tive bons mestres, e um deles, em história, meu mestre soberano é Aristides Arthur Sofiati. E não tivemos contato em sala de aula, né? Isso aqui é porque não, mas não é necessário isso, porque os meus grandes mestres em história eu não conheci pessoalmente, eu conheci através dos livros. Então eu acho que é isso que conta, né? Que conta o que as pessoas falam, a postura das pessoas, não o fato de estarem assim presentes juntos em sala de aula, terem esse contato presencial. E a gente tem, mas presencial a gente tem tido bastante, né? Sim. Várias vezes. Muito bem. Mas só que isso aqui, esse registro e essa homenagem que eu acho mais que devida. Obrigado. Eu fico muito agradecido por isso. Você não sabe como eu fico agradecido mesmo. Obrigado. Aqui, Cristiano Rabelo de Barro Simão. Sofiati é nosso mestre soberano mesmo. Cristiano Rabelo de Barro Simão, faço minhas as suas palavras. Obrigado. Bacana. Obrigado a você. Um abraço, professor. Muito obrigado mais uma vez. Tá, obrigado, Cláudio. Bom final de semana, meu caro Aloysio, também um bom final de semana, até semana que vem, com o Folha no Ar, primeira edição. Amanhã, sábado, tem Folha da Manhã impressa nas bancas aí bem cedo e também na casa dos assinantes. Correto? Sim, com certeza. Sábado é dia de edição impressa do jornal. Então tá legal. Gente, ficamos por aqui, são 9h17. O Folha no Ar, primeira edição, é uma gentileza dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. De volta na segunda-feira, às 7 da manhã.